Meus irmãos, muito boa noite a todos, boa noite, Josélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de estudos aí para nós. Do nosso estudo, né? Vamos lá na nossa leitura da noite, do livro Busca e Acharás, Calamidades e Provações, é um texto do André Luiz. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir a areia e a nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existência humana. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo e o amparo divino. Ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e inovação para todos os setores das arquiteturas planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis de trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor, aproximando as coletividades, integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses novos empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem roubou medidas contra a dor e a compaixão divina e enviou os anestésicos, favorecendo o tratamento, o equilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de dejeção e delinquência. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem, as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar a sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Então, vamos, Senhor, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Senhor eterno, a Jesus, aos amigos espirituais que envolvem e dirigem nossos trabalhos de estudo, nessa casa, de centro de exercícios, nossos mentores espirituais, para que possamos, nesse momento, estar sintonizados com eles na realização desse trabalho, que é um trabalho que fazemos com muito carinho, com muita dedicação, com também dificuldades, mas que Jesus tem nos abençoado aos dias e horas para que possamos dar continuidade e que tem feito muita diferença nas nossas vidas e esperamos que possa fazer na vida de algumas pessoas. Jesus nos envolva, nos proteja e nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Vamos lá, né? Então, a gente começou a semana passada o capítulo 14, né, do Evangelho de Mateus, uma passagem que, como a Luísa fala, né, fala dessa personagem que é icônica, né, um personagem famoso, né, conhecido da Bíblia, que é o Herodes. Mais especificamente do Herodes Antipas, já criaram vários de pessoas semana passada, que tem o Herodes Magno, né, que era o pai, né, tinha 10 filhos, e aí cada filho tinha o sobrenome da realidade vinha na frente. Então, Herodes seria o sobrenome de todos eles. Mas a gente está falando desse Herodes que era da Galileia, que perseguiu e decapitou João Batista. Mais tarde, é aquele que interroga Jesus antes da crucificação. E na semana passada, a gente fez a interpretação do nome desse nome. Vimos que a figura de Herodes, né, o nome dele, né, ele era um governante pouco ético, era corrupto, violento, cruel, vingativo, e justamente ele era o avesso de Jesus. Tudo que Jesus representava era ao contrário do que, como Jesus como governador do orbe terrestre, era diferente. Herodes era intolerante, Jesus era tolerante, Herodes era vingativo, Jesus era perdão, Herodes era egoísta, Jesus fazia uma generosidade. E por isso, né, quando alguém fala, né, quando alguém tem muitas qualidades, tem muitas virtudes, aquele que não as tem, incomoda, né? Incomoda o outro. Aquilo causa um processo de inveja, causa. Aí, o que o Herodes queria? Queria distância. Primeiro, ele
tirou João Batista da sua vista, né? Naquela questão que corta a cabeça dele para a enteada, tem até, aliás, a enteada é sobrinha também, né? Porque fica dentro. Herodes está fazendo tudo errado. Fazia que ele tomou, separou-se da mulher, abandonou a família, ficou com a mulher do irmão, e, e aí, como ele tinha ódio, eles tinham ódio de João Batista, porque João Batista estaria falando, né? A fala do João Batista principal era essa, né? Arrependei-vos dos vossos pecados. E ele dava nome. Então, passava quando Herodes passava, ele atacava, ele falava, você se arrepende, você fez errado, você pegou as coisas do seu irmão. E aí, ela pede, né? Ela pede a cabeça dele, aos dias, né? Através da filha Salomé, pede a cabeça dele e ela dança numa festa com a cabeça dele. Ele é decapitado e ele dança. Então, fizeram completamente. Então, isso, quando Jesus aparece fazendo as mesmas coisas, parecido, ele começa até a dizer que João Batista, que Jesus seria um tipo de reencarnação. Ou seja, que Jesus estaria possuído pelo espírito de João Batista. E aí ele começa, o que vai dizer o versículo de hoje, que é Mateus 14:02. E disse aos seus servos, Herodes, né? Disse aos seus servos, esse é João Batista. Ele se levantou dentre os mortos e por isso poderes operam nele. Ele começa a dizer isso, que o que Jesus fazia era igual ao que João Batista fazia, porque João Batista estava encarnado, obsedido, tudo processo obsessivo, né? Então, uma coisa estranha, né, na época, mas é o que ele acreditava. Porque Herodes vai ficar aflito, né, angustiado com aquilo que Jesus está provocando nas pessoas. E aí, uma ideia. Ele achava que esses poderes do João Batista, né, seguiam. E ele achou assim: o que o Herodes conhecia era que João Batista era o máximo, não pelos poderes. Então ele achou que Jesus poderia ser João Batista, né, reencarnado. Só que na visão dele, ele não sabia que Jesus operaria muito mais, né, do que João Batista faria muito mais prodígios, né? Quando eu fiquei pensando, refletindo nessa passagem de novo que a gente estudou, né, do versículo passado, só voltando um pouquinho assim na questão, o quanto o sucesso do outro ainda nos incomoda, né? E quer seja assim um sucesso real ou um sucesso mesmo dentro da nossa visão materialista, né? O quanto que a gente ainda se incomoda com a provável felicidade do outro, né, Rita? É uma coisa que a gente tem que refletir muito, né? E as pessoas até usam uma expressão assim, eu tenho uma invejazinha branca, e às vezes, branca, né? E às vezes nem admite inveja, branco, preto, amarelo, vermelho, é. Não, e outra coisa, a gente não é como a Salomé, né, que induziu lá, aliás, a Salomé pediu a cabeça, né, de João Batista, mas a gente não pede uma cabeça física, né, mas o quanto que em termos de pensamento a gente ainda vibra negativamente com o sucesso do outro, né? É uma coisa que a gente pode começar o estudo assim, refletindo nisso, né? O quanto que os prodígios, o poder que o outro já tem, a gente não olha para o lado de sacrifício que a pessoa se dedica para ter conseguido aquilo. A gente olha como se fosse uma facilidade, uma coisa mágica, né? E aí a gente entra É igual assim dentro da doutrina espírita, a gente quer ser médium, como Chico, mas qual o caminho que ele traçou, né? Aquela passagem do Boa Nova, né? Com os dois filhos, né? Que deixa uma sentar à sua direita e outra à esquerda, mas eles estão preparados, né, para beber. Então a gente também é assim, às vezes a gente quer o sucesso, aquilo de bom que o outro faz, mas a gente não está disposto, né, a traçar o mesmo caminho e se incomoda muito pelo sucesso do outro.
E Ainda que seja um sucesso, né? Entre aspas, né? Que nem essa sempre. realidade que a gente vive hoje em dia é uma realidade que as pessoas provocam a inveja, né? Você vê que as pessoas provocam a inveja uns dos outros. Que aí a pessoa compra uma coisa, ela posta na internet, ela tem uma. É, tudo ela posta coisas bonitas, só. Então fica aquela questão que a vida dele é maravilhosa, né? Aí você passa e vê a pessoa assim, a pessoa está com, sei lá, com um carro novo, está construindo uma casa nova, ou fazendo alguma obra, alguma coisa, você fala assim, nossa, está ganhando dinheiro, está fazendo. Tudo isso provoca uma certa inveja. Mas você não sabe o que, que ela está, assim, às vezes até passando, né? Seja emocionalmente, seja até financeiramente, para poder conseguir fazer aquilo tudo. Então a gente não pode julgar tudo que a gente vê, mas a sociedade é uma sociedade de aparências. Então vai ficando um invejando o outro e querendo cada vez mais, num processo até às vezes de imitação, né? Você quer parecer, né? A questão do parecer com o outro, e aí enquanto isso os valores mais importantes vão sendo deixados para trás. É a questão é a questão do poder tão atual que a gente está vivendo hoje, né? Eu quero poder a qualquer preço, a qualquer custo. Então, é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, né? Todo Acho mundo que se já que a coloca no lugar do governante, né? Às vezes a gente na questão política, né? Coloca o outro, quer dizer, não sabe as dificuldades que ele tem. Governar sei lá, seja um pequeno local, desde uma empresa até um país, é muito complexo. Então você não sabe o que ele está vivenciando aí, só se você estivesse lá para você saber. Mas a gente julga e a gente começa a criar situações que coloca a pessoa em xeque, mas você não sabe da história toda. E a gente julga sem poder, sem ter conhecimento. Acho que é o grande problema de o que é realmente está acontecendo, né? é a palavrinha que a gente vai estudar aí hoje, né? O que Poderes. significa poderes, né? E É. que poderes seriam esses que João Batista tinha e que Jesus teria muito mais, né? Aí ele vai no texto original, né, que foi escrito em grego, que embora Jesus não falasse em grego, né, a maioria dos evangelhos usava esses termos para conseguir explicar melhor, né? Então é o caso dessa palavra, né? Em grego ela dunamis, de onde vem a palavra grega comum na Bíblia que é dinamis, né? E na nossa língua portuguesa vai gerar o dínamo, né? As coisas, a força em si, né? O dínamo de um motor, que é a dinamite, que é a força, né, de uma pedreira, é a força e o poder. Mas não é assim uma força qualquer ou qualquer poder, né? Ele fala. É o poder capaz de transformar, de modificar, que é o que Jesus faz, né? Jesus veio para modificar. Revolucionário, né? É alavancador do processo evolutivo, né? Uma força transformadora. E existe aí. E aí, Esse que é o sentido que está no versículo. Esse poder, não só o poder de uma força comum, mas Jesus veio, né? Tanto é que dividiu antes e depois dele. E era o que o Herodes Antipas temia, né? Por isso que ele executou João Batista, porque ele viu que ele era capaz de transformar as coisas das pessoas. ele vai falar que toda pessoa que se opõe a uma mudança, a um poder transformador, né? É uma pessoa conservadora, o conservadorismo, né? Ele não quer mudança, ele quer ficar, né? E aí eles vão reagir, como foi o caso de Herodes com João Batista. A pessoa que não quer, que se sente incomodada com esses poderes, o que ele faz? Ele usa de violência, né? Agora, Jesus já veio com uma força transformadora diferente, né? Porque ele não, em tempo nenhum, em momento nenhum, né? Ele violentava a consciência das pessoas, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, né? Ele mostrava o caminho. Ele quer uma mudança, sim, progresso,
quis evolução, né? São ideias Mas, progressistas que o Herodes, enquanto conservador, não queria, porque aquilo incomodava ele, que ia tirar o poder dele, né, também. Quer dizer, ia tirar, porque eu penso assim, ia tirar o poder da mão dele único, o egoísmo dele, e talvez colocar o poder na mão de muitos. Que eu acho que esse é o que mais incomoda o progressista, né? O conservadorismo, porque eles querem que as coisas fiquem lá, ele no comando e os outros obedecendo. Quando vem o Jesus com essa ideia progressista de viver numa comunidade, aí onde todas as pessoas dariam ideia, onde todas as pessoas dariam opinião, onde a coisa fluiria melhor, aí ele não aceita. Ele quer manter o poder na mão dele, né? E aí ele vai falar do tipo de força, por exemplo, né? Se você, se alguém te bate, se você se dá um soco em alguém, o que você vai destruir? Tecido. Esse é um tipo de força. Mas não é desse poder que está falando, né? eu fiquei analisando o que ele falou, né? Que essa questão dos poderes está lá desde os faraós, desde Caim e Abel, desde que o mundo é mundo, né? Esse poder de dominação, né? De querer subjugar o outro, né? Existe, né? Quando eu defendo um modo de vida em que o dinheiro me ajuda a me impor sobre o meu semelhante, o que eu estou fazendo? Eu sou o defensor de uma força conservadora também. Olha como Você é que usa você o seu serve. poder, não só financeiro, mas às vezes o poder É, psicológico também que você exerce sobre alguém, né? Sobre um filho, alguém que essa questão, né, da pessoa te admirar de alguma forma e você usar isso para que ela faça aquilo que você quer ou aquilo que está, vamos dizer assim, bom para você e não para todos. Se fosse bom para todos, tudo bem. Mas às vezes você usa isso para o seu bem pessoal, né? É o interesse, né, Nozélia, que eu acho que sempre é o que acaba, o interesse pessoal. Acho que tem até um texto que fala, né, que você pode fazer tudo, mas enquanto houver um interesse pessoal, ainda não é o ideal. o Mas egoísmo ainda está aí, né? aí ainda está aí. Porque seu bem E ou a mal, gente é assim, né? É querer é, tudo para a gente, para minha família, para o meu filho. Quando que a gente teria essa visão assim, olha, existe o meu filho e o filho do outro, né? Aí tem que passar num concurso. Será que a gente é capaz de falar assim, que passe aquele que que for estudou melhor mais, para a coletividade, que vai fazer desempenhar o trabalho melhor? Não, a gente não é assim. A gente quer o meu, né? É uma propriedade assim que a gente julga, né? Que o filho te pertence, né? E aí, primeiro para o seu grupo familiar e depois para os outros. Dentro do poder transformador de Jesus, não é isso, né? É aquilo que é bom para todos, né? é, 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 é interessante porque a gente acaba tendo, eu fico pensando até, por exemplo, nós temos o nosso, como a gente trabalha na instituição de permanência para idosos, nosso foco é o idoso, né? Mas agora que a gente está participando de outros conselhos, tem o conselho da criança, do adolescente, né? Então você começa a pensar que tem que ser mais geral isso, né? Não é só o idoso, lógico que o nosso foco é ali, mas assim, tem criança, tem criança autista, tem crianças, tem pessoas, tem um leque muito maior, tem uma humanidade inteira precisando de alguma coisa. E se eu não me fecho a esse entendimento, eu vou entender o seguinte: que se eu trabalho a criança, futuramente não precisarão existir instituições de longa permanência para idosos, né? Não, não existe um ato bom isolado. O bem ele é geral, ele é coletivo. Então, nós todos estamos interligados. Então, se a gente tem, tudo bem que cada um, a gente não pode abraçar, né, o trabalho com a criança, o trabalho com, É, assim, com exclusivismo, né? Eu assisti até uma palestra outro dia, muito interessante, quando fala assim, a gente tem que ter muito cuidado com a educação de cerquinha.
eu acho que enquanto pai eu tenho que educar o meu filho. Não, enquanto pai eu tenho que educar o meu filho para a vida e até o filho do outro, se eu tiver essa possibilidade. Mas a gente acha assim, eu estou só ali, né? Igual nós, a gente está lá dentro da instituição lutando pelos direitos, né, dos idosos, mas a gente tem que enxergar também que existe um trabalho conjunto participativo que a gente pode fazer, desempenhando num outro conselho, por exemplo, um papel de entendimento. E aí as coisas vão ficando mais interligadas, o olhar fica mais geral. E quando você tem um olhar mais geral, você se harmoniza mais com a lei, né? Que é o ideal de solidariedade e fraternidade que Jesus espera de nós aí. E é só através desse ideal, né, de solidariedade e fraternidade que a gente realmente vai ter uma sociedade mais justa. Agora, enquanto eu estiver dentro da minha cerquinha, aí É o que fala o texto inicial que eu li, porque a gente tem o recurso para fazer, Deus nos dá os recursos, né? No caso, por exemplo, que a gente está falando, os conselhos municipais são uma ferramenta para a gente conseguir muita coisa, mas a sociedade civil não quer participar, ela não quer perder tempo com isso, ela não quer perder o tempo dela, pessoal, e não percebe que enquanto ela não perde esse tempo pessoal, ela perde qualidade de vida dentro de uma sociedade em que ela está inclusa, não tem como ela sair, não tem, é igual que a gente fala, né? Não tem nada fora, você não pode jogar nada fora, é tudo dentro, não tem fora. Então, tudo que você faz, toda omissão ou toda negação que você faz de atendimento, você não está prejudicando só a si mesmo, você está prejudicando a sociedade como um todo. Enquanto nós vivemos essa questão só pessoal mesmo, só familiar, só fechada no ciclo, a gente não vai conseguir uma sociedade mais. Estamos usando mal as ferramentas que Deus nos deu. Esse que é o grande problema. é o Não, não. desafio, né? Enquanto a É. gente acreditar que o outro é responsável pelas mudanças que a gente quer no mundo, aí fica muito, muito fácil, cômodo, né? E principalmente uma visão totalmente desvinculada, né, daquilo que é realmente Da realidade. importante na Fica vivendo realidade. uma vida de ilusão, de, de fantasia, né? Que na realidade não existe. Ele fala muito até das questões, né, do preconceito, da segregação em relação à etnia, né? Por exemplo, quem defende a não violência, né? O humanismo, não o preconceito, a preservação da natureza, a lealdade, a força do perdão, da misericórdia. Então, essas pessoas aí, infelizmente, ainda não são, assim, não têm um olhar de aprovação da sociedade de maneira geral. Incomoda. É porque é uma ideia progressista que incomoda o conservadorismo, né? Problema sério. É, Foi o que custou, é que ele fala, né? O que custou foi o que custou o pescoço do João Batista. Você João acredita Batista. tá filho da outra Não, e a pessoa? gente mesmo, né? Porque às vezes eu vejo assim, tem a eterna discussão, né, que eles falam, né? Igual assim, a gente serve a sopa no centro. Para a grande maioria é o quê? Alimentar a malandragem, né? Então, enquanto a gente tiver essa visão, sabe, as coisas não vão funcionar. Então, é necessário que a gente vá parando, vá questionando. Só antes da gente entrar no nosso texto lá, né, eu achei, eu falei, foi minha primeira leitura do Ano Novo, mas eu achei tão interessante. É um texto da Meimei no livro Palavras do Coração. Olha o que ela fala do amor, olha. Estuda ciências e filosofias, artes e idiomas. Para isso, gastas força e tempo. Escuta. O amor que Jesus nos traçou por estrada de redenção pode ser igualmente adquirido em exercício disciplinar. Eu adorei essa expressão, né? O amor pode ser adquirido em exercício disciplinar. Esforcemos-nos por alcançá-lo. Os instrutores são os nossos próprios semelhantes.
Olha que coisa linda, gente. Alguns te procuram, alguns outros precisas buscar. Não delongues o aprendizado. A matrícula é de livre acesso. Entretanto, existe uma condição para o êxito. Auxilia e perdoa, sem falar disso a ninguém. O silêncio é a base na didática do amor, porque em todas as aulas, embora por vezes diante de muita gente, estarás profundamente em ti e dialogando contigo na presença de Deus. Que às vezes a gente tem uma ideia assim, totalmente distorcida, né? Do amor. Então, o que que ela fala aqui? É um aspecto disciplinar que a gente tem que ir Aquela buscando, né? história não é como você age, mas como você reage. É. E quando você reage, é você e Deus. O que a sua reação tem a ver com você e Deus. Não tem a ver com o outro. O que o outro vai achar, E quando ela fala que os instrutores, né, são os nossos semelhantes, né? Os próprios semelhantes seriam nossos instrutores nessa aula da vida, é muito bonito. E achei muito interessante quando ela fala também, alguns te procuram. Então, algumas ou pessoas chegam, outros, né? Olha só, você tem que alguns buscar. outros precisas buscar. Então, quanto que a gente tem que ter esse olhar, né? De sair buscando. Que às vezes os maiores, isso eu li em outra mensagem outro dia também, que os maiores infortúnios, eles não estão visíveis aos olhos, eles só são visíveis com o coração. É o que a gente já estudou nos versículos aí para trás, né? A questão dos sentimentos. Se você não trabalhar isso, agora é um aspecto difícil, né? Complexo, mas daí. Aí ele fala, né, do livro dos Espíritos, que nada pode pagar o progresso, né? E o quanto existem as presenças vivas que tiveram aí, né, cooperando com Jesus na obra, né? Sócrates, Gandhi, Francisco de Assis, a Madre Teresa, né? Que eles, onde eles estavam, se Eles fizeram transformaram. presente, né? Eles transformaram o ambiente, né? Os costumes foram radicalmente modificados, né? É o que ele fala, né? Presença viva desses avatares da humanidade. São pessoas que fazem a diferença. E a gente tem que pensar em nós, né, meus velhotes, nesse momento. Qual a diferença que você está fazendo? O que É você a está pergunta, conseguindo né? transformar em torno de você? Não só em você, mas quando você se transforma, aquela palestra que o Tarcísio colocou esses dias no grupo da mediunidade sobre do Jorge Elahá. Jorge Elahá, muito interessante. Por quê? Porque ele fala, justamente, ele começa a falar lá de Buda, de quantos personagens vieram ao longo, né, passando. Aí ele fala, não, agora Jesus veio, mandou um monte, não deu certo. E a gente continua fazendo ainda. Aí vem o Espiritismo, tudo isso para a gente poder ver, enxergar o quanto a gente pode fazer ser esse agente transformador da sociedade. Mas a gente está sempre teimando em vigilância em geral, né, que a gente vive, e esse comodismo. Ah, não, é que nem ele fala, né, o mundo não muda, essa visão pessimista que a gente tem às vezes, ah, não tem jeito, o mundo não tem jeito. Tem jeito, sim. Vai melhorando, né? É o que ele falou, não é, lógico que não está igual. Ninguém hoje em dia vai achar, vai aparecer numa festa com alguém com a cabeça na bandeja, lógico, né? A gente ainda vê muitas coisas erradas, com certeza. Mas, Existia uma época que a gente aplaudia, né, a violência contra a mulher, né? Se achava que era direito do marido, mesmo fazer as maiores atrocidades. Hoje já existe uma lei de proteção, então tem muita evolução em termos do mundo, só que a gente não pode parar por aí. E a maior revolução que a gente tem que fazer é a moral, né? Isso aí, enquanto o ser humano continuar com o egoísmo, né, como agente impulsionador do progresso, a gente não vai a lugar nenhum.
vão ficar, né, em círculos, né? A filosofia fala muito isso, do compromisso com a evolução da gente, tem que ser espiral, não pode ser em círculo, né? Porque senão você passa reencarnações e reencarnações, vivenciando as mesmas experiências de forma... Sem mudar nada, né? Sem mudar nada. Sem Né? transformar. E a gente, nem que seja um pouquinho, a gente tem que ir subindo, subindo e avançando, né? É porque a gente tem que entender que a nossa autotransformação vai sugerir, pelo menos, a autotransformação de pelo menos mais uma pessoa, duas, quem sabe? Quem sabe? E aquilo quem sabe, né, velho? Uma hora a pessoa vai falar assim, a gente usa muito essa mãe, né? Quando a mãe da gente fala, a gente, bobagem, bobagem, mamãe não sabe nada, né? Aí depois, né? A mãe já faleceu, que já está, que já é mãe, já é avó, já está numa outra posição, você fala assim, minha mãe tinha razão, né? Ou seja, ela teve aquele poder, na visão dela, humana talvez, ela não tenha percebido. Ela falou assim, não, eu me transformei, meu filho. Mas é uma coisa, é uma semente, né? Que vai germinar, sabe lá quando. Às vezes nem na mesma encarnação mas em algum momento aquilo vai reverberar, né? Vai florescer. A nossa responsabilidade é plantar, né? É, Agora, quando vai ser a colheita, e nem sempre a gente vai plantar da maneira adequada também, né? também tem Porque a isso, gente né? tem. Mas é esse esforço contínuo. Às vezes a gente planta, mas não água direito. Não Mas às vezes cuida, mais né? para frente vem uma chuva e resolve. Vem um É passarinho, verdade. faz um cocô, esterca. E às vezes eu vejo assim muito, eu faço muito essa análise comigo. Quando, né, eu gosto, à noite, né, quando a gente vai dormir, vai refletir, né, na passagem do ano, quando muda o ano assim, a gente fala, o que que eu estou fazendo de errado, o que que eu não consigo fazer, né? E às vezes a gente ainda não consegue, não está pronto. Então a gente também não tem que ter essa mágoa, sabe? Tem que confiar mais em Deus, fazer aquilo que a gente aguenta, dá conta, procurando também, porque nas nossas relações não dependem só de você, depende do outro também, da mente do outro, o que que o outro está pensando, o que que o outro quer de mudança também. E a convivência é isso, são esses desafios o tempo todo. E a gente tem que ter a serenidade que o tempo é o nosso melhor aliado e que a gente tem que, sabe, fazendo esse exercício diário, assim, de bem, né? Pelo menos se a gente não conseguir sentir raiva, sentir mágoa, e deixar que o tempo vá serenando os Curando as nossos feridas, né? Porque às vezes feridas. também a gente não tem assim, se você não, às vezes um mínimo de mudança que você fizer já é às vezes suficiente para ter, é aquilo que dá para fazer, né? No momento dá para fazer Naquele isso. momento, a gente aprende isso muito lá no asilo, né? Ó, é o melhor? Não, não é o melhor, mas é o melhor que a gente pode fazer nesse momento e a gente vai fazer e se Deus permitir que aconteça algo melhor, que venha, né? Também está na O engraçado, e nisso tudo, o que que é importante? É que você vê que chega o tempo dele, aí pronto, ele resolve. Nada é, É nada, porque nada, a gente não consegue ter esse olhar de abrangência que Deus tem em relação a nós, né? Aí ele olha para a gente, a Neuzeli ainda é ali uma criança, mas ela vai crescer, ela vai crescer. Aí, né, Rita, ele pega os livros Jesus no Lar, não, desculpa, primeiro não segue-me, né? Quando ele fala o capítulo, né, a força. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o benfeitor Emmanuel, ele fala das forças que existem no universo, né? Que existem diversas forças, né? A força da gravitação, a força elétrica, a força física, que todas essas forças têm o poder realmente de transformar em algum momento. Mas ele encerra a leitura, né? Eu vou ler o último parágrafo para vocês verem a importância, né? A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta os motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes,
a única força que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Amor. E é interessante que Jesus entrega isso como um mandamento. Mandamento. É um mandamento. Né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a gente usa muito, né? A gente inverte, né? Em vez de usar a força do amor, a gente usa o poder da força, né? E na realidade a gente vê assim que o mandamento, né, tá lá na Torá, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo, né? E Jesus foi tão sábio, ele foi esse marco divisor na história, antes dele e depois dele, que aí ele ainda complementa isso de uma maneira sublime, né? Como eu vos amei. Porque como que foi o amor de Jesus para nós? Como é o amor de Jesus para nós, né? É aquele exercício diário de entendimento, assim, você tem o seu tempo e eu não vou desistir de você. É. Né? A diferença, né? É muito chocante se você olhar Herodes e Jesus, né? A Herodes tinha amor ao poder, né? E Jesus usou o poder do amor. É o inverso, né, da situação que era a frase que eu queria usar antes. É completamente diferente, né? E como a gente ainda tem amor ao poder e não usa o poder do amor ainda hoje, né? Tantos tempos Você já experimentou a força do amor? Eu estou precisando experimentar em alguns momentos aqui, o tempo todo. Mas todos nós, né, somos Mas o narizinho em pé e o rigor, tá? Mas vamos caminhando, né, Rita? Vamos caminhando. Acho que todos nós somos nas encarnações anteriores fomos assim, a educação militar, né, rigorosa, dura, né? Aí ele vai para o Jesus no lar, né? Que lindo, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu estudo com as crianças Jesus no lar. Esse capítulo eu gostei muito de estudar com eles gostaram também. Na evangelização eu estudo. Nós já estamos no capítulo 17. Mas eu estou com vontade, sinceramente, de voltar para um depois. Esse livro ele realmente, se a gente trabalhar no culto, né, estudar, volta, vai de novo, né? Porque eu acho muito singelo assim, que é a reunião de Jesus com os apóstolos, né, na intimidade do lar de Pedro. Né? Então é muito bonito, né? E aí, cada hora é um que fala, tem tanta simbologia, né? Esse capítulo que vai falar agora é o Filipe que pergunta, né? E o Filipe é aquele cara que pergunta aquilo que ele era tido como curioso, como um cara que faz umas perguntas assim, aquele tipo de pergunta retórica, que meio abobada, que teoricamente todo mundo já devia saber, mas na realidade todo mundo estava curioso de perguntar, mas ninguém queria perguntar, tinha vergonha de perguntar, mas ele perguntava. Então, ele era tido como essa pessoa. Então, hoje, nesse capítulo, que é o maior seguidor, né, o capítulo 7, de Jesus no Lar, é ele que provoca, é aquele que provoca um questionamento, uma ideia e dá margem a Jesus de trazer o ensinamento, né? Ele começa perguntando assim, ó, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando circunstâncias ao aprendizado da defesa. Será que vai dar certo, gente? Hã? O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas em proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, aí termina, né? Então, quer dizer, o primeiro foi o militar, fez grandes exercícios lá, mas funcionou? Não, né? Agora vamos lá, hein, gente? É o grande político, ó. Logo depois apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares
pobres contra os ricos, o servo contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzido na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores, né? Então, a questão, né, da política também, né? O político fez lá códigos, e uma coisa que me chamou a atenção dele é que ele dividiu, né, em partidos, né? Enquanto houver divisão para nós, a coisa não funciona, né? Depois surgiu um filósofo, sobraçando volumosos, alfarrábios, e dividiu o povo em variadas, aí de novo, ó, dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. Olha como que é sério, né? A filosofia, sem dúvida, apresenta singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo a muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Isso aqui eu lembrei muito, né, da questão, né, de nós, né, os palestrantes espíritas, né, que às vezes a gente tem grandes teorias, né, Rita? Você é capaz de falar, mas e aí? Tudo. A prática, né? A cultura, Ação. da cultura, aí você conhece, agora a gente agora passou de início, né? Eu estou agora o livro que a gente está lendo do Severino, que fala das traduções bíblicas e tal, a gente fica entusiasmado com isso, acha bonito, mas tá, isso vai transformar o quê? O que você vai fazer com isso? Você vai pôr aonde? Vai aplicar aonde? As pessoas têm uma cultura enorme, né? Vai estudando, vai vendo, conhece história, geografia, ciência, matemática, né? Tem né, um leque de coisas, né? E faz o que com isso? A vida você mudou a vida de alguma pessoa na sua vida? De alguma? Não, eu não tenho expectativa de fazer igual a Jesus, mudou o rumo de uma humanidade inteira. Mas, pô, pelo menos uma pessoa, será que você conseguiu fazer aquela. E a gente sabe como é difícil, né? Porque as pessoas não querem mudar. A tendência é não mudar. E a gente mesmo, né? Começando por nós. Você quer mudar? Não. Você quer ficar quietinho mesmo, sem ninguém se incomodar, vivendo a vida muito elevada, né? Quietinho no seu canto. Mas o que adianta você ter tanto recurso, tanta coisa, e a gente tem tanto, né? Eu acho que a gente tem, eu pelo menos tenho muito mais do que, sei lá, 80% da população. E o que eu faço com isso? Qual que é o benefício que eu trago para mim, mas que eu posso transmitir para os outros também? E não é financeiramente, não é só financeiramente, não é materialmente, mas é nessa questão mesmo de mudança mesmo, da pessoa buscar uma felicidade interior, né? De ir para dentro de si e se curar. É onde eu gosto muito do trabalho de evangelização, sabe? E eu tenho visto crianças assim, complicadas e crianças também excepcionais, no sentido de você ver que vieram para transformar, sabe? Tenho tido muita satisfação de ver. Mas são poucas, sempre seremos poucas. Nunca seremos, tão cedo não seremos uma maioria. E aí ele continua. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas para toda a gente. Então, até mesmo o sacerdote, né?
Se a gente não... É o que falo, Jesus, ela fala muito isso, né? Todos esses benfeitores vieram trazer uma informação, trazer uma coisa que é a ação, que é, e a gente transformou em adoração. Então, você fica adorando, achando bonito, maravilhoso, a gente não sai da posição da multidão. Que acha lindo, maravilhoso, que vai no culto, que vai na igreja, que vai no centro, mas sai dali sem ser E transformado. ele chamou muita atenção da gente, né, Rita, nesse sentido, que as virtudes religiosas não são garantias de êxito, né? Que às vezes existem muitos líderes religiosos que falam, né? Ah, você devia ser presidente do Brasil ou prefeito da cidade. Aí ele falou que a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o fanatismo religioso. Porque às vezes a pessoa ela tem as características ali de religião, mas num aspecto exterior, né? Mas ela, no fundo, elas não praticam aquilo. E em qualquer situação, né, o Estado tem que ser o quê? Laico, né? Ele não tem que ter a preferência religiosa, porque a política em si é polis, né? O termo político vem de polis, comunidade, então é fazer para todos, a serviço de todos. Então, não são os rótulos que a gente usa que vão fazer a diferença na vida nossa e na vida das pessoas, mas sim aquilo que agora ele vai falar, né? Certo dia apareceu ali um homem simples. Aí eu fiquei imaginando se eu sou uma pessoa simples, sabe? Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo. Eu gosto dessa coisa da pessoa que tem uma fisionomia com aquele sorriso espontâneo, sabe? Eu me olhando no espelho, eu acho que eu sou bem até carrancuda, sabe? Mas eu acho que tem pessoas que têm isso pronto, né? Então, onde ela chega, assim, ela ilumina. É muito bonito, né? Só com o olhar, com aquele rosto descongestionado, né? De simplicidade mesmo, né? Então, com um sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, é o coração aí, ó, guiando as mãos operosas. Então, ó, sorriso espontâneo, coração cheio de boa vontade e as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, no gesto de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, bondade pura e constante. Não adianta ficar sendo boa só por um dia, não, hein, gente? É necessário persistir aí com a bondade, né? Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga no campo e adornando de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Isso é interessante também, né? Que as pessoas também estavam propostas a ouvi-lo, né? Não adianta você querer ter um discurso para quem não quer te ouvir, né? Então, quando a pessoa não quer te ouvir, deixa ela quietinha no canto dela e vai orando por ela. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao derredor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e evolução que ele difundia, a defesa era boa. A política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações nos campos permaneciam agora presididos pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no Cristo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno
ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, na realidade, você vê que na simplicidade, né, com boa vontade, com um coração puro. E assim, não é que a gente não precise, ainda não precise, pelo menos que nós temos, de um militar, de um político, de um legislador, de um sacerdote, né? Não é que Mas no final ali, o que você vê que ele falou assim? Aquilo tudo acontecer só de uma forma amorosa, não pela força, mas pela força do amor. É o que dá, ele não dividiu, né, Rita? Ele uniu. Então, aquelas outras forças que vieram antes dele, ele aproveitou essas forças na união. Elas não vieram para dividir, elas vieram para somar. E não deixa de também ter sido uma experiência dentro da comunidade, é um processo evolutivo isso. E você tem que passar por isso para chegar a entender o simples, né? Você fala assim, que hoje em dia o pessoal não fala que menos é mais, mas primeiro a gente tem que passar pelo mais para descobrir que o mais não é suficiente e que o menos é melhor. Então, é um processo assim, de entendimento. É o que ele fala, né, do filho. Porque o filho que não apronta, porque você perto de você, porque você usou a força, é diferente do filho que não apronta porque te respeita, porque entendeu. É a compreensão. Você tem que fazer, a gente tem que entender, compreender. Eu vejo muito assim, por exemplo, assim, na questão da evangelização, como que as pessoas chegam impondo, ó, não pode usar celular, não pode isso, não pode aquilo, não pode. A criança já chega num ambiente ali de aula que não pode nada. E eu assim, eu tenho que chegar lá combinando, né? Hoje em dia a gente tem essa questão, ó, vamos combinar? O que você que pode? Deixar participar, a pessoa participar do que pode e do que não pode, porque ela mesma vai perceber que aquilo que ela está fazendo não é de acordo, não é bom para todos. Então, a gente tem que ter e essa simplicidade que ele apresenta, né? E aí ele vai falar, né? Que só vai melhorar quando o amor triunfar. Mas a gente ainda está longe disso, né? Desse amor, né? A gente vai falar, nós vamos tentar um governo militar, civil, um liberalismo, o anarquismo, o socialismo. E aí, no final de tudo, nós vamos olhar para os outros e falar assim, a gente ainda não tentou o amor, né? Será que vai dar certo? Será? Vai que dá, né? Vai que dá certo. Então, isso é um processo de evolução mesmo, que ao longo, que a gente ainda está longe, mas vai aparecer, né? Já apareceu o líder, né? Jesus já veio, e aí tem que falar, né? Já veio a pandemia, já veio tudo, e a gente ainda continua vacinando, não é não. Felizmente, a gente vai tentando, né? O benfeitor Emmanuel tem uma página também, aqui no livro Encontro da Paz, que ele fala o seguinte, chama a Página do Amor, o capítulo. Aí o finalzinho, o último parágrafo, olha que lindo que é, olha. O amor autêntico, no entanto, dando o melhor de si, dando o melhor de si, sem cogitar de si, gera grandeza e paz, aperfeiçoamento e alegria. Isso acontece porque toda vez que amamos particularmente alguém que se encontra muito distante de respondermos com qualquer migalha de compreensão e de afeto, elevemos-nos ao amor do Cristo, que nos ama sem que realmente o amemos ainda. Olha que coisa linda, gente. Ele nos ama sem que realmente nós o amemos ainda, né? Reconhecendo, por fim, que este alguém, refratário ao nosso amor, é tanto quanto nós, um ser de origem divina, profundamente amado e constantemente sustentado por Deus. Então, esse amor autêntico é isso, né? A gente aprender a dar de si. E se o outro ainda não está na condição ali nossa para receber as nossas migalhas, né? Vamos continuar fazendo aquilo que a gente acha, né? O correto em termos de compreensão, de entendimento, né? De indulgência. Deus sempre enviou seus mensageiros, né? Ele vai falar da irmã Dulce, Xavier, Betinho, né? Do irmão Bentil.
o Chico Mendes, a Zilda Arnes, tantos outros, né? E ainda vão vir com certeza. E aí ele vai falar, né? Que vai fazer o quê? Que a gente, no amor pelo país, pelo semelhante, no amor pela família, pela natureza, e aí vai fazer a sociedade sair daquele processo conservador, de ficar no mesmo lugar e avançar para o estágio novo, né? De plenitude, de liberdade, de prosperidade. Aí eu acho que tem preocupação. Uma prosperidade social e não uma prosperidade econômica. Porque a prosperidade econômica sem a prosperidade social é onde todo mundo come caviar e depressão. Olha que resposta essa frase dele. Quer dizer, prosperidade social, mesmo quando não há, por exemplo, a prosperidade social, mesmo quando não há prosperidade econômica, é quando todo mundo come arroz puro e amando. Quer dizer, enquanto não for bom para todos, né, não tiver pelo menos uma... Essa indiferença social que a gente já vive, né, essa diferença muito grande, é que ainda... E o Cristo justamente veio para reencarnar esse poder desse amor conservador, né? Que a gente ainda... Que a gente tente pelo menos limitado de alguma forma. Essa é a nossa... Onde nós falamos, no nosso posto de trabalho, onde somos ficados. Verdade. Chegamos ao horário, né? Vou encerrar com Maria Dolores. Um pouquinho grande, mas é bonita a leitura, o poema dela. Trabalho divino. Escuta, alma querida e boa, perante as aflições que te espanquem a vida, na prova que te atordoa, há sofrimento, lágrima e tumulto, embora tolerando o impacto das trevas, busca enxergar o mecanismo oculto das tarefas de amor e redenção que levas. Deus clareia a razão, aqui além, para que nosso próprio coração revele por ti mesmo a lei do bem. Tens para dar, conheces para ver, e para dar e ver já podes discernir. Eis a missão que trazes por dever, trabalhar, compreender, elevar, construir. Tudo o que existe e vibra entre as forças do mundo tem no próprio destino o dom profundo de ajudar e servir. O sol gasta-se em luz a entregar-se de todo, e tanto ampara aos céus quanto às furnas do lodo. O jardim despojado a refazer-se espera, para dar-se de novo em nova primavera. Toda árvore esquece o que sofre do homem, e apoia sem cessar aqueles que a consomem. Olha o minério arrebatado do solo, sem possibilidade de regresso, padece fogo ardente, a fim de assegurar constantemente o esplendor do progresso. Já consegues pensar que qualquer flor que apanhas, a mais singela e a mais descolorida, é um sonho que arrancastes à natureza para adornar-te a vida? Que modelas a enxada e golpeias o chão, para que o chão te guarde a sementeira e te forneça o pão? Assim também, por onde vás, ante assaltos, tragédias, ironias, tribulações ou desengano, quando as estradas do cotidiano surjam mais espinhosas ou sombrias, nada reclames, serve e nem reproves, ama. Em toda parte a vida te reclama tolerância, alegria, esperança e bondade. Ainda que a dor te fira ou arrase os teus sonhos, porque o céu te entregou a liberdade de servir e elevar a humanidade por trabalho de Deus. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Muita paz para todos. Se quiser, nós vamos. Até semana que vem, se Deus quiser.